Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Vida, com o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Paulo Lodi, eu sou trabalhador do Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru, do estado de São Paulo, e também estou vinculado ao Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de San Diego, na Califórnia, dos Estados Unidos. Eu deixo aqui, desde já, o meu sincero agradecimento ao nosso querido amigo Davi Ascenso, que idealizou e idealiza muitos estudos, e este é um deles, e nos convidou para esse projeto, juntamente com outros irmãos, que a cada domingo vem aqui expor um pouquinho dessa obra preciosa de Allan Kardec. Esse projeto que, tenho certeza, conta com o amparo da espiritualidade amiga e que nos permite levar o consolo a muitos irmãos, principalmente nesse momento tão grave de pandemia que nós vivemos junto à humanidade. Bom, na noite de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 1, capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, né, e eu estou encarregado aqui de falar acerca do do item 11 do capítulo 1, a relativa parte da instrução dos espíritos. Então, como nós já vimos aí em outros momentos, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo contempla as três revelações: Moisés, o Cristo e a doutrina espírita. Comenta também, ali mais ao final, sobre a aliança entre a ciência e a religião. E, finalmente, lá na parte final do capítulo, nós temos as instruções dos espíritos que irão nos falar sobre a nova era. E as instruções dos espíritos estão divididas em três itens: o item 9, o item 10 e o item 11. Para falar do item 11, eu preciso, inicialmente, fazer um pequeno resumo dos itens 9 e 10, que já foram comentados por nossos irmãos em palestras anteriores. Então, se nós pegarmos lá as instruções dos espíritos sobre a nova era, nós teremos lá no item 9 a mensagem de um espírito israelita. Essa mensagem foi dada a Kardec em 1861. E nessa mensagem, o espírito vai nos falar que que da unicidade de Deus e acerca de Moisés, que é o espírito que foi enviado pelo plano espiritual superior em missão para tornar Deus conhecido, não somente do povo hebreu, mas também de todos os povos pagãos. Nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, a informação de Emmanuel a respeito desses povos degradados. E o Emmanuel vai nos dizer lá que estes espíritos degradados na Terra, os hebreus em particular, constituíram ali uma raça muito forte e homogênea, permanecendo até hoje, né? Essa coisa de manter ali a homogeneidade da sua raça, mantendo inalterados os seus caracteres através de mutações. E aí Emmanuel vai dizer que, examinando esse povo capelino que veio para cá, no seu passado longínquo, nós vamos reconhecer neles a grande certeza da existência de Deus. No entanto, também a grandeza do seu orgulho, dentro das suas concepções da verdade e da vida. Então, o Emmanuel nos informa aqui uma dualidade desse povo, né? Tinha uma fé viva em Deus, acreditavam realmente no Deus único, mas ao mesmo tempo eram extremamente orgulhosos. E aí Emmanuel vai nos falar que foi exatamente por isso que Jesus reencarnou no meio desse povo. E aí Emmanuel também nos diz que a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam ali, de certa forma, o politeísmo para atender os imperativos da época, muitas vezes ali contemporizando com as multidões. O povo de Israel, os hebreus, eles acreditavam na existência do Deus único, no qual eles acreditavam por amor, né? Aprendiam ali a sofrer a resignação, a renúncia de todas as injúrias que sofreram e a tolerar todos os martírios que chegavam a esse povo. Passaram ali 40 anos no deserto, né? E ali, nesse período, nos conta Emmanuel, que eles aprenderam a consolidar a sua fé, né? Contagiando, muitas vezes, e dando exemplo a outros povos.
Então, todas as raças da terra, diz Emmanuel, devem aos judeus esse benefício sagrado, que é a revelação do Deus único, que é Pai de todos nós, e a providência de amor para todos os seres aqui no planeta Terra, também, não somente aqui na Terra, mas no universo como um todo. E Moisés, que é esse espírito encarregado do plano superior para trazer essa informação, era judeu, nascido no Egito, e criado ali por Termudes, que era irmã do faraó. É claro que aqui nós vamos encontrar muitas literaturas que falam de Moisés, falam de Termudes, e para alguns autores, Moisés era filho legítimo de Termudes. Mas isso não é relevante para a nossa questão aqui. Isso não é relevante para a humanidade. A grande questão é que Moisés tinha sua missão. E aí a religião israelita, ou dos judeus, foi essa que trouxe a noção do Deus único, né, do Deus espiritual. E como os homens eram politeístas, perdão, isso gerou um certo impacto, porque era muito comum os indivíduos se apegarem ali na adoração do sol, na adoração das pedras, da lua, dos animais, e Deus não havia sido representado ainda da maneira correta. E esses espíritos capelinos traziam essa ideia muito forte no seu coração. E o Moisés foi ali o grande catalisador dessa mudança. Obviamente, isso contrastava em muito com as ideias adotadas naquela época. Então, teve que enfrentar, no primeiro momento, os sacerdotes egípcios, que faziam questão ali de manter o povo na ignorância, na escravidão, e o seu poder, né, era, de certa forma, ilimitado, né, porque abusavam muitas vezes, exploravam a fé alheia daquele povo simples e humilde. E aí, obviamente, viam em Moisés algo assustador, que ameaçava esse poder, esse domínio. Essa fé nova trazia ali muita esperança, trazia esclarecimento, trazia renovação, e como se fosse, nas palavras de Emmanuel, uma revolução social, mas principalmente espiritual. Isso porque Moisés era um médium dotado de poderes muito interessantes, né? Uma mediunidade de efeitos físicos, e que, de certa forma, convencia muitos e também assustava a esses sacerdotes egípcios. Daí a perseguição a esse povo, né, que todos nós sabemos que ocorreu aí ao longo da história, principalmente naquela época, por conta dessa nova ordem de ideias. Emmanuel vai ressaltar ainda que Deus, na sua bondade, no seu amor, conduz com infinita sabedoria todos os acontecimentos de onde deva surgir o progresso. E foi assim que ele inspirou Moisés. Deu-lhe um poder que homem algum havia tido. Olha que informação interessante. E pela irradiação desse poder, os efeitos ali feriam os olhos daqueles mais incrédulos. E aí Moisés, obviamente, ganhou uma influência muito grande sobre a população, que, confiando cegamente no seu destino, realizou uma dessas proezas, né, que Emmanuel chama de milagre, cuja impressão ela deveria ficar ali de geração em geração como uma lembrança indelével do Deus vivo, do Deus único e do seu grande profeta. Então, a passagem do Mar Vermelho foi o primeiro ato ali de liberação desse povo, de libertação, perdão. Mas a educação ainda estava por fazer. Era preciso inculcar-lhes ali a fé, a moral, ensinando esse povo a colocar a força e a confiança num Deus Criador, num ser imaterial, infinitamente bom e justo, e não em deuses politeístas, não em deuses materiais como o bezerro de ouro. Então Moisés, como um dos maiores profetas já reencarnados, teve ali a missão de revelar aos homens esse Deus único. Promulgou ali no Monte Sinais, onde recebeu os 10 mandamentos, ou as tábuas da lei, e lançou ali as bases da verdadeira fé no Decálogo. E atuando ali junto a seu povo, ele teve que agir como um legislador. Traçar um código civil, colocando muitas vezes um caráter divino às leis para que o povo pudesse obedecer. E aí nós vamos encontrar nesse Decálogo o caráter divino da revelação recebida por Moisés. No livro A Gênese, Allan Kardec comenta que o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Então, toda a revelação que é calcada em erros ou sujeita à modificação, ela não pode emanar de Deus.
Em muitos momentos da história ali, da sua vida, Moisés, ele teve de dar esse caráter pessoal, civil, às leis de Deus, de forma a conter e até mesmo a regular as relações daqueles que o seguiam. Foram obra pessoal e até mesmo política desse legislador hebreu. Por isso, nós vamos encontrar muitas contradições entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele fazia, como o decálogo que foi recebido no Monte Sinai. Muitos chegam a dizer que Moisés agia, de certa forma, como um tirano, como uma pessoa incoerente. Entanto, nós precisamos ter cuidado aqui sobre esse ponto, pois o legislador hebreu, ele estava ali incumbido de conduzir milhares de pessoas que tinham hábitos e costumes, de certa forma, muito primitivos ainda. Então, basta nós pensarmos que esse indivíduo era um missionário. Olha o tamanho da missão desse indivíduo, com uma mediunidade espetacular. Será que ele não estava amparado ali, auxiliado, intuído pela espiritualidade superior? Muito provavelmente sim, né? Então, nós temos que acreditar que muitas das coisas que Moisés fez e foi direcionado, talvez tenha feito de cunho próprio, pessoal, mas certamente a espiritualidade o auxiliou e o intuiu muito para que o melhor resultasse ali do seu trabalho, desse processo de libertação e de colocar na mente dos indivíduos a essência do Deus único e da fé verdadeira. No livro Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, nós vamos encontrar referências de Kardec nos informando que a moral que Moisés ensinou, ela era ali apropriada ao estado de adiantamento, de evolução em que se encontravam aquele povo, né? Que ele, de certa forma, se propunha a regenerar. E esses povos ali, eles estavam num estado meio que de semi-barbárie. Isso, obviamente, em relação ao aperfeiçoamento da alma. Não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outra maneira, que não por meio de sacrifícios, né? Nem que se devesse perdoar ao inimigo. É interessante isso, porque nós vamos encontrar ali a lei de Talião, que está lá no Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, e nós achamos isso muito duro, achamos isso difícil, né? Mas se nós olharmos para essa lei, nós perceberemos que Moisés, ele já deu uma atenuada, porque antigamente, devido à barbárie desse povo, o pessoal, eles iam lá e tinha uma medida muito, digamos assim, desproporcional, porque, por exemplo, o indivíduo, ele matava alguém da outra família e, como vingança, o indivíduo ia lá e matava a família inteira do outro. E eles se achavam nesse direito. Então, Moisés vai e tenta dar uma amenizada, que para nós hoje ainda é um absurdo, né? Então, se você teve o seu cavalo roubado, por exemplo, você pode ir lá e roubar o cavalo do seu vizinho, ou algo do tipo, que é uma forma de tentar amenizar algo que era extremamente duro. Então, por isso que Kardec vai nos dizer, não era possível falar ainda para esse povo a respeito do perdão aos inimigos. Então, nós vamos encontrar trechos de Allan Kardec informando que a inteligência desses indivíduos se encontrava ainda bastante atrasada no contexto moral e que tinham imensa dificuldade em entender os conceitos espirituais, em termos simples de adorar a Deus em espírito e verdade. Então, eram precisos ainda rituais. Basta nós olharmos hoje. Quantos irmãos nossos hoje, ainda, em pleno século XXI, estão presos a rituais? É um sistema atávico, é um problema atávico, é uma herança espiritual de muitos indivíduos. Então, aqueles espíritos estavam ali presos ainda a rituais, em crenças que, de certa forma, muito próximas a religiões pagãs. Então, eles precisavam de representações materiais. Os sacrifícios que eles tocavam sentidos da mesma forma que a ideia de Deus lhes falava ao coração. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 9 das Instruções dos Espíritos, do capítulo 1, o espírito israelita, ele que nos dá a instrução, vai nos dizer que os mandamentos de Deus, dados ali por intermédio de Moisés, eles contêm o germe da mais ampla moral cristã. A moral de Moisés, perdão, a moral que Moisés ensinou, ela era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar.
E no livro chamado Emmanuel, pelo próprio Espírito Emmanuel, Emmanuel vai nos dizer que Moisés foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando, né, ou seja, propagando o monoteísmo, a ideia única de Deus, e estabelecendo ali o decálogo, os 10 mandamentos, sobre a inspiração divina, cujas determinações, até hoje, são a edificação basilar da religião da justiça e do direito. Assim, a lei de Deus, ela está formulada nos 10 mandamentos, e nela existem ali duas partes, como comenta Kardec, né? A lei de Deus, que é imutável, e a lei civil, né? Então, Kardec vai dizer, uma é invariável, que é a de Deus, e a outra, dos homens, ela se modifica com o tempo, ela se modifica com a cultura, ela se modifica com a época. E aí, nesse item 9, o espírito que instrui ali, na parte final desse capítulo, vai dizer acerca de Jesus, nos falando que o Cristo, ele foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que certamente irá renovar o mundo a breve tempo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Né? Vamos entender que esse a breve tempo para os espíritos constitui aí talvez alguns milhares de anos. Né? Que essa moral, ela há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os indivíduos uma solidariedade comum, uma perfeição moral, no sentido relativo, obviamente, que vai transformar a Terra, né? E nós já estamos percebendo a mudança do planeta de prova e expiação para mundo de regeneração. Mas essa mudança, ela é demorada. E ainda diz o Espírito que a Terra tornar-se a morada de espíritos superiores, né? Em relação àqueles que hoje habitam, que são espíritos imperfeitos. E é a lei do progresso que se cumpre, né? A natureza está submetida. E o Espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer que a humanidade avance nesse sentido. Então, essa instrução, ela é muito interessante porque nos dá esperança, falando e mostrando que a doutrina espírita vem aí como uma alavanca da divindade para que em breve tempo possa ocorrer a transformação aqui na Terra, transformação dos indivíduos, né? Da perfeição moral a que todos nós estamos fadados um dia a abraçar. E aí, de fato, se nós olharmos essa informação desse Espírito acerca de Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos informam, algo que nós já sabemos e ouvimos muito por aí, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. Kardec comenta, significa dizer que Jesus é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, essa informação que Kardec nos dá lá no Livro dos Espíritos, e em tantos outros momentos ele ressalta isso, né? Mostrando aí a elevação, né? O nível de evolução desse Espírito, Jesus. Emmanuel, no livro que citamos anteriormente, chamado Emmanuel, ele também vai nos dizer que Jesus possui uma perfeição que se perde na noite das eras, personifica ali a sabedoria, o amor, e tem orientado o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando, vez ou outra, os seus mensageiros iluminados em todos os tempos. E aí nós vamos encontrar Buda, Forri, Lao Tse, Confúcio, nós vamos encontrar Moisés, os profetas e tantos outros que vêm à Terra para, junto aos agrupamentos humanos, né, dirigir os conceitos filosóficos, humanitários, religiosos, enfim, que conduzem a humanidade a um grau melhor de evolução. Emmanuel nos informa que ele presidiu a formação do orbe, dirigiu ali como divino inspirador todo esse processo, orientando ali muitos que colaboraram na tarefa de elaboração tanto geológica do nosso planeta, como da disseminação da vida em todos os pontos, em todos os detalhes da natureza, né? Isso é comentado pelo espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E aí vem nos mostrar essa origem divina
de Deus, né? O tesouro ali das concepções divinas e da imortalidade do Espírito, revelando em cada época para todos nós aquilo que a sua compreensão pode abranger. Nós sabemos que raças e povos, muitos indivíduos encarnados no planeta, ainda desconhecem a Jesus. No entanto, justamente por enviar vários missionários em épocas distintas a diferentes locais do planeta, nós sabemos que a lei de amor e da sua doutrina está ali na essência das suas religiões, dos seus conhecimentos. Né? As irradiações, como diz Emmanuel, do seu espírito misericordioso, atravessa e preenche ali os corações de vários irmãos que estiveram presentes e estabeleceram ali contato com os missionários enviados por Jesus. Em termos simples, Jesus, apesar de não ser conhecido de muitos, é conhecido nos ensinamentos dos seus missionários, na essência dos ensinamentos desses missionários, como a filosofia budista, por exemplo, que na sua essência ela é toda cristã. Não existe muita diferença significativa entre o budismo e a doutrina cristã. São apenas detalhes que, se olharmos com maior profundidade, nós perceberemos que são doutrinas basicamente idênticas na sua essência. Bom, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai complementar essas informações nos falando que Jesus é a luz do princípio, nas suas mãos misericordiosas estão ali destinadas, ali repousam ali os destinos da humanidade, os destinos do mundo. O seu coração é fonte da vida para toda a humanidade terrestre. São palavras de Emmanuel, né? E diz ainda que a sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. E tudo o que acontece, todas as coisas humanas que passam e passaram, né, se modificarão. No entanto, os ensinamentos do Cristo, né, eles permanecem, porque ele é a luz de todas as vidas terrestres, ele é a luz de todo o conceito, de tudo aquilo que existe e está presente na nossa essência. Essas afirmações de Emmanuel são extremamente filosóficas e profundas, se nós observarmos, mostrando ali o cuidado e a atenção que Jesus tem para conosco nesse constante processo de evolução que o planeta sofre e também das nossas almas. No livro O Consolador, por exemplo, Emmanuel vai dizer que Jesus é o enviado de Deus e ele foi a representação do Pai aqui na Terra, né, junto a esse rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Basta lembrarmos aqui uma das parábolas do festim de bodas, onde o convite é feito constantemente a muitos de nós, e em determinados momentos nós não aceitamos esses convites. Daí a afirmação de Emmanuel de sermos ali filhos transviados do seu amor. No entanto, ali, como diretor evangélico do orbe, da nossa terra, o seu coração, ele nunca nos abandonou, está sempre ali presente, por acréscimo de misericórdia, certamente, nos amparando e nos auxiliando. Bom, esse é um resumo, basicamente, do item 9. E no item 10, nós vamos encontrar uma mensagem de Fénelon, também em 1861. E aí Fénelon, ali, o espírito que está orientando o final do capítulo, vai nos dizer que Deus, um dia, na sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Olha que profundo, que bonito isso. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, olha como esses espíritos ressaltam aqui ao final desse capítulo, que trata de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, a importância da vinda de Jesus. Continua Fénelon dizendo que depois da luz viva, voltaram as trevas, né? E nós sabemos que depois da vinda de Jesus, um período de trevas muito grandes se debruçou sobre a terra. E aí Fénelon continua: após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, diz Fénelon que, semelhante ao que aconteceu lá no passado, os profetas do Antigo Testamento, os espíritos vieram agora falar, né, para nos advertir. É o advento do Espírito da verdade, é o Consolador prometido que volta para revivermos ali o cristianismo puro na sua essência. E Fénelon termina dizendo: o mundo, então, ficou abalado nos seus fundamentos.
Reboará o trovão, sede firmes. Essa é a mensagem de Fénelon. E Fénelon vai continuar ali nesse item dizendo que o espiritismo é de ordem divina, pois que ele se assenta nas próprias leis da natureza e devemos estar certos de tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo, como ressaltamos ali anteriormente, né? Tudo que vem de Deus é imutável, é eterno e prevalece. E aí o Fénelon, nesse item, ele vai nos chamar a atenção para algumas coisas. A primeira delas, o fato de que o nosso mundo se perdia, né? A ciência, em determinado momento, que sempre foi pautada para o nosso bem-estar material, acabou se perdendo e redundava apenas a serviço do espírito das trevas, que é o hedonismo, né? Ficamos muito presos nessa questão hedonista, como estamos hoje, em pleno século XXI. E Fénelon vai nos lembrar que o coração e o amor, eles têm de caminhar unidos à ciência. Nós não podemos fazer essa viagem separados. O segundo item que Fénelon vai nos lembrar desse trecho é que o reino do Cristo, depois de 18 séculos, vamos lembrar aqui que Fénelon está ditando essa mensagem em 1861, por isso ele diz 18 séculos, ou seja, após a vinda de Jesus à Terra, e nos diz que, apesar de tanto sangue derramado ali por vários mártires do cristianismo, né, esse reino do Cristo, ele ainda não chegou. Não chegou na Terra porque não chegou nos nossos corações. E o terceiro ponto que Fénelon nos lembra ele pede que nós estejamos preparados para a tempestade, para que não sejamos pegos de surpresa. Que tempestade é essa? A grande revolução espiritual que a doutrina espírita provocou ali no século XIX. Ele comenta nas seguintes palavras: a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, que são mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Então, Fénelon vem chamar a nossa atenção dizendo que, apesar do período de trevas, agora a revolução, ela se faz presente, porque os espíritos vieram aí amando, né, de Jesus, para que o Consolador prometido viesse à Terra, conforme a sua mensagem lá no capítulo de João, onde ele diz, quando esteve aqui presente conosco, que não nos deixaria órfãos e pediria ao Pai para que enviasse um outro Consolador. Bom, finalmente, na mensagem de Erasto, que é o discípulo de Paulo de Tarso, no item 11, nós vamos encontrar ali Erasto fazer algumas considerações, e aqui é interessante, porque Erasto, ele vai nos falar a respeito de Santo Agostinho. Essa mensagem de Erasto foi dada em 1863. E ali Erasto vai nos falar que Santo Agostinho foi um dos espíritos que mais se empenhou em divulgar a doutrina espírita, que ele se manifestava por toda parte, atendendo ali a Kardec e aos espíritos da codificação. E Erasto nos informa que a razão disso nós vamos encontrar na vida desse grande filósofo cristão. Ele é considerado um dos pais da Igreja, sendo um dos grandes defensores do cristianismo. Como muitos, obviamente, né, se nós analisarmos a vida de Santo Agostinho, inicialmente ele perdeu-se para depois achar-se. Isso é muito comum de acontecer na nossa trajetória espiritual. Santo Agostinho, ele nasceu no ano de 354, no município de Tagaste, na província romana de Numídia. Então, ele era cidadão romano. A sua mãe, Mônica, que depois foi adornada como Santa Mônica, ela era uma cristã devota, e o seu pai, chamado Patrício, um pagão que foi convertido ao cristianismo apenas no leito de morte. Santo Agostinho, ali, aos 17 anos de idade, graças ali à generosidade de um amigo, ele acabou mudando-se para outra cidade, Cartago, para estudar retórica. E embora ele tenha sido ali criado como um cristão por influência da sua mãe, ele, de certa forma, era um espírito rebelde. Então, ele passou ali a seguir uma doutrina, né, chamada de maniqueísmo. E essa doutrina, basicamente, ela consistia em afirmar a existência de um conflito cósmico entre o reino da luz, que é o bem, e o reino das sombras, que é o mal. Então, essa dualidade que existe, basicamente, em muitos de nós.
né? E isso certamente deixou a sua mãe ali bastante preocupada, né? E Santo Agostinho, como todos os jovens ali da sua época, né, eles, além da classe social que eles pertenciam, ele acabou adotando um estilo de vida bastante hedonista por um tempo, né? E ele acabou se associando a jovens ali que se vangloriavam de aventuras sexuais, né? De todos os tipos. E aí, nesse contexto, ele vai se perdendo, né? E é interessante porque é nessa época que Santo Agostinho cunhou aqui uma frase, uma oração, como queira entender, que diz o seguinte, você já deve ter ouvido falar: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não agora, ou mas não ainda, né? Ou seja, deixe-me aproveitar os prazeres da carne, os prazeres da matéria. 2 anos depois, Santo Agostinho, ele iniciou um romance com uma jovem ali na cidade de Cartago, mas provavelmente ali por seguir ainda os preceitos da sua mãe, de um dia se casar com alguém da sua classe social, ele manteve meio que um regime de concubinato por um período largo aí com essa moça, onde ele acabou tendo um filho, um rapaz que foi considerado muito inteligente ali por todos os seus colegas. E já passando aqui, não é objetivo nosso falar da biografia de Santo Agostinho, mas já aos 30 anos de idade, ou seja, numa idade já bastante madura, ele havia conquistado ali a mais visível de todas as posições acadêmicas do mundo latino. Então, ele foi estudando, ele foi se desenvolvendo, foi se aprimorando, né? E esse cargo aqui ele possibilitava que ele tivesse entrada para diversas carreiras políticas. E aí, no ano de 386, depois de ouvir a história da vida de Santo Antão do Deserto, Agostinho acabou se convertendo ao cristianismo. Ele já estava há algum tempo, de certa forma, descrente das suas ideias originais, como ele próprio contou depois, a sua conversão ela foi incitada por uma voz infantil, que ele ouvia pedindo-lhe para tomar e ler, né, o que ele entendeu ser um comando divino para abrir a Bíblia, para abri-la, né, e ler a primeira coisa que encontrasse. Então, aqui, só uma observação, nós percebemos que, muito semelhante aqui a Paulo de Tarso, né, ele já vinha ali num certo ritmo de vida, num certo estilo, que de certa forma incomodava, e parece que o chamado ali para a sua missão já começava a ecoar na sua essência. Bom, o fato é que, ouvindo essa voz, fez com que Santo Agostinho abrisse ali a Bíblia ao acaso, né? E ele abriu exatamente no trecho da Epístola aos Romanos, num trecho chamado de Transformação dos Crentes. E ali os capítulos 12 ao 15, ele leu, né, onde Paulo delineia ali como o Evangelho transforma os crentes e seu comportamento. E o trecho exato é o seguinte: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices. Isso aqui já deve ter chamado a atenção de Santo Agostinho. Não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças. Isso está lá em Romanos, no capítulo 13, versículos do 13 ao 14. E aí, em 391, Agostinho foi ordenado sacerdote em Hipona e rapidamente tornou-se um pregador ali bastante famoso, né? Se nós consultarmos a sua biografia, nós vamos encontrar ali mais de 350 sermões de Agostinho que, de certa forma, são autênticos, e tornou-se também, olha que interessante, um fervoroso adversário do maniqueísmo, a sua religião da juventude. E aí, 4 anos depois, ele foi nomeado ali bispo coadjutor de Hipona, e em seguida ele assumiu ali o trono episcopal, motivo pelo qual ele é conhecido como Agostinho de Hipona, uma posição que ele manteve ali até a sua morte no ano de 430. Então, grande parte do que nós sabemos sobre esses últimos anos da vida de Santo Agostinho, foram relatados por um amigo seu, o bispo de Calama, numa obra onde ele mostra ali toda a admiração que ele tinha
por Santo Agostinho. Diz esse amigo que Santo Agostinho era uma pessoa intelectualmente poderosa, ou seja, possuía uma inteligência acima do normal, uma retórica extremamente arrebatadora, onde ele aproveitava todas as oportunidades para defender o cristianismo contra seus detratores. Ele preservou ali, né, esse amigo, traços pessoais de Agostinho, mostrando que Santo Agostinho era um indivíduo bastante equilibrado, ali, digamos, depois da sua conversão, onde ele comia relativamente pouco, de forma frugal, trabalhava muito, não gostava de fofocas, evitava as tentações da carne, olha como é interessante isso, e era muito prudente na administração financeira da sua sé, né, ali digamos assim, ministério do qual ele estava encarregado. Então vejam como o indivíduo, ele passa por essa transformação e vai aos poucos sedimentando a ideia do Cristo interno, né, a que todos nós estamos sujeitos. Erasto vai nos dizer, essa mensagem, que quando Santo Agostinho ali entregue aos maiores excessos, ele sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Olha que coisa para a gente pensar. Então, nós vemos Santo Agostinho aqui identificando-se com o filho pródigo, lá da parábola do filho pródigo. Né? Essa parábola que fala de todos nós, que primeiro vai nos dizer que nós nos perdemos. Vamos lembrar a parábola do filho pródigo. Ele pede parte da herança ao pai, que lhe dá, e aí esse filho, né, inconsequente, ele sai pelo mundo, gasta ali toda a sua herança, toda a sua fortuna, se identifica plenamente com os prazeres da matéria, da carne, com o hedonismo, até que um dia se vê numa situação muito difícil, né? E essa situação difícil do filho, ele está lá, né, comendo junto com os porcos. Aí ele se lembra da casa do pai. Obviamente que aqui nós não vamos encontrar indivíduos que talvez caiam numa situação de penúria material, mas a parábola é interessante porque nos mostra que a maioria de nós cai numa penúria espiritual, como aqui Erasto revela a respeito de Santo Agostinho, né? Que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Então ele estava buscando a compensação de algo interno dos prazeres da carne na vida hedonista. E aí até que certo dia ele caiu em si, como o filho pródigo, caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai. Assim como todos nós, um dia caímos ou cairemos em si e voltaremos para a casa do pai. Então Santo Agostinho tem a história de todos nós. Esse filho pródigo que vai buscar preencher o vazio existencial, mas num primeiro momento, né, vamos tentar preencher isso de forma imatura, para que depois nós caiamos em si. Então, sobre isso, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos itens 37 a 40, a referência que Jesus dá aos doutores da lei sobre a lei e os profetas. E já eu comento porque eu estou fazendo essa citação. Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesses ensinos que já estavam preconizados ali no Antigo Testamento, o Deuteronômio e Levíticos, Jesus resume a essência da sua doutrina. Kardec vai analisar essa informação no Evangelho segundo o Espiritismo e nos dizer que essas orientações de Jesus nos fazem refletir sobre a prática do bem e a vivência da caridade, que é a condição necessária para alcançarmos o reino dos céus anunciado ali por Jesus, amando a Deus e ao próximo. Então, caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição, diz Kardec. Kardec ainda emenda nesses trechos dizendo que não se pode verdadeiramente amar a Deus se nós não amarmos ao nosso semelhante, o nosso próximo. E não se pode amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o nosso semelhante, o mesmo é que fazemos contra Deus. Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo,
Todos os deveres do homem se encerram nessa máxima, diz Kardec. Fora da caridade não há salvação. Esse é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo muito significativo para que todos nós possamos compreender a moral do Cristo. No entanto, aqui faço minha observação, é sempre importante lembrarmos que nessa afirmativa de amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, fica evidente o modelo de amor que nós devemos ter para com nossos irmãos e para com Deus. Que modelo é esse? O amor a si mesmo. Então vamos lembrar, amar a Deus e ao próximo como? De que maneira? Como a si mesmo. E esse amor, ele é tão difícil para tantos de nós ficamos muito presos ainda aos nossos atavismos. Nós damos margem ao nosso complexo de inferioridade, ao vitimismo que nos toca. Não conseguimos compreender as dores que nós carregamos na alma. Muitos de nós praticamos o desamor para conosco. Em função das nossas culpas inconscientes, elegemos muitas vezes sofrimentos atrozes como forma de libertação. Doenças psicossomáticas, doenças autoimunes. Esquecemos que a proposta é de amor, mas nós ficamos presos no desamor. Muitos de nós sentimos o vazio existencial que vai na nossa essência. Tentamos preencher esse vazio com fugas psicológicas. Esse vazio gera dor, sofrimento, pesar na alma. E para nos libertarmos disso, tentamos, de certa forma, buscar a alegria que falta dentro. Mas aí fazemos o processo de buscar fora aquilo que falta dentro. É um erro, mas é assim que nós funcionamos. E é quando nós desenvolvemos as compulsões. E estas visam gerar alegria. Alegria que nós não temos. Mas essa alegria também não será verdadeira. Ela será sempre falseada, porque ela é fugaz, é passageira, de breve duração. São os jogos de azar, a busca desenfreada do sexo, como Santo Agostinho, da comida, as drogas lícitas e ilícitas, e hoje, modernamente, os likes que nós buscamos nas redes sociais, a busca incessante, muitas vezes, pela foto perfeita, por publicações que rendam visualizações, e por aí vai. De certa forma, isso gera prazer, uma sensação de estar vivo, ainda que esteja, paradoxalmente, caminhando para a morte psicológica. É como a água salgada, que bebemos quando estamos com sede. Mais sede teremos, né? Ou seja, estou com sede. Se eu bebo água salgada, mais sede eu terei. E essas compulsões, obviamente, geram vício, a dependência. E daí ficamos presos nesse contexto de dor e sofrimento. Então, quando nós percebemos onde está o problema, conseguimos trabalhar essas questões. Iremos investigar a causa desse desamor para dar margem ao auto-amor, o cuidado conosco, o autocuidado, o auto-perdão. E esse auto-amor, ele só será desenvolvido e trabalhado pelo processo do autoconhecimento. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Vejamos que tudo isso que estamos falando aqui aconteceu com Santo Agostinho, né? E talvez por isso ele seja tão empenhado em vir nos falar a respeito do autoconhecimento, né? O autoconhecimento que levará ao auto-amor, que levará ao auto-encontro, que nada mais é que o encontro com o nosso Cristo interno, com o reino de Deus. Então, por que eu trouxe essa citação do amor a Deus, ao próximo como a ti mesmo? Né? Porque nós, geralmente, caminhamos ali como filho pródigo. Nós nos deixamos levar por esse vazio que vai na alma, acabamos nos perdendo, e em algum momento nós caímos em si. É o processo de Santo Agostinho, que tinha ali processos de preenchimento desse vazio espiritual que ele sentia e acabou se entregando para as coisas do mundo, para o hedonismo. Mas aos poucos ele vai percebendo essa aflição, essa angústia e vai retornando gradualmente para a casa do Pai. E aí o processo do autoconhecimento, ele foi lembrado por este que estamos aqui comentando, Santo Agostinho, numa das perguntas mais importantes do Livro dos Espíritos, a questão 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec insiste: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho responde:
Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Quando chegava ao fim do dia, Santo Agostinho interrogava a sua consciência, passava em revista ao que ele fizera, e ele perguntava a ele mesmo se ele não tinha faltado com o dever, se pessoa alguma teria algum motivo para reclamar dele, e ele diz que foi assim que ele chegou a se conhecer e a perceber dele aquilo que ele precisava renovar em si mesmo. E nos dá um conselho, ele diz assim, bom, aquele que todas as noites fizesse isso, inquirisse de si mesmo, ou bem ou mal que deixou de fazer ou que fez, rogando a Deus e ao seu protetor para que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. E aí diz Santo Agostinho, porque, crede-me, Deus o assistiria. E aí ele vai nos falar, examinai ali o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Olha que interessante, Falando aqui do amor a Deus, ao próximo, e do amor por nós mesmos. As respostas vos darão, de Santo Agostinho, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. E aí ele vai colocar o conhecimento de si mesmo, portanto, a chave do progresso individual. E aí ele questiona, bom, mas como é que pode alguém julgar a si mesmo? Porque podemos ter aí a ilusão do amor próprio para atenuar as nossas faltas e, de certa forma, torná-las desculpáveis. E aí ele diz para que nós façamos uma reflexão que, quando estivermos indecisos sobre o valor de uma de nossas ações, perguntarmos como é que nós a classificaríamos se fosse praticada por outra pessoa. Se nós a censuramos em alguém, não poderemos ter por legítima quando nós mesmos formos o autor dessa ação, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Diz ainda para que nós procuremos saber o que dela pensam os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Porque, como diz Santo Agostinho, os nossos inimigos, eles não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. E muitas vezes Deus coloca esses irmãos ao nosso lado para que sirvam de um espelho, para que nós possamos olhar com mais franqueza, do que faria ali a opinião de um amigo. E aí ele vai nos dando ali reflexões e dicas para que nós façamos o balanço moral do nosso dia, como o comerciante faz, avaliando as perdas e os lucros. E aí, Santo Agostinho finalmente vai nos dizer, para formularmos essas questões nítidas e precisas e aumentá-las gradualmente. E ele faz uma observação muito interessante, ele diz assim, é interessante que nós gastemos alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Diz ainda, não trabalhamos todos os dias com a finalidade de ajuntar ali dinheiro para o repouso na nossa velhice? Ora, o que são ali alguns minutos para que possamos buscar a nossa felicidade no futuro? E aí o Kardec ele vai fazer um comentário no final dessa resposta, falando dessa percepção, dessa observação muito interessante de Santo Agostinho, de fazer essa reflexão nesse sentido, da forma interrogativa, de perguntarmos a nós mesmos. E aí vejam que interessante, Santo Agostinho, ele introduz essa questão do autoconhecimento e nos dá algumas dicas aqui, nos dá alguma reflexão sobre esse assunto, porque era a única coisa que ele poderia fazer naquela época. Ele não aprofunda a questão do autoconhecimento, porque hoje nós sabemos que o grande missionário Carl Gustav Jung, ele nasceu em 1875. Sabemos por meio de Jung e de Joana de Ângeles que o autodescobrimento é algo muito mais profundo e que aborda ali questões muito profundas da psicologia. Por isso que Santo Agostinho não aprofunda. Ele sabe, e nós estamos aqui analisando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, essa questão talvez tenha sido ditada um pouco antes, e Jung, o grande missionário da psicologia, nasceu em 1875. Então, Santo Agostinho sabia que seria necessário, primeiro, a vinda desse missionário da psicologia, bem como os preceitos espíritas psicológicos aí traçados e delineados por Joana de Ângeles, para que pudéssemos começar, de forma honesta e verdadeira, o processo do autoconhecimento.
né? Então, aliando a informação de Santo Agostinho, mais os preceitos de Jung e de Joana de Angelis, nós podemos hoje realizar todo esse processo de forma verdadeira. Erasto vai nos falar que, ainda em vida, Santo Agostinho, convencido ali pelo coração da sua mãe, né? Convencido ali pelo coração da pré-existência do espírito, disse quando a sua mãe, Santa Mônica, desencarnou, que ele estava convencido de que a mãe dele iria visitá-lo e lhe dar conselhos, revelando-lhe o que o espera na vida futura. Então, ainda em vida, comenta Erasto, esse espírito mostra ali um despertar da consciência, né? E faz ali uma previsão, certamente, da doutrina espírita que iria ser trazida a lume no século XIX. Erasto ainda enfatiza que este espírito se constituiu num grande disseminador da doutrina espírita, respondendo a muitas questões de Allan Kardec. Muito bem. E aí, para finalizar a nossa reflexão de hoje, né, gostaria de trazer aqui parte do que Kardec fala no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que, partindo das concepções ali do judaísmo sobre Deus, justiça divina, Jesus nos transmite o maior código de moralidade jamais imaginado existir no planeta, ensinando e exemplificando ele mesmo a lei de amor em toda a sua plenitude. O Emmanuel, no livro Emmanuel, vai nos dizer que a mensagem cristã, cedo ou tarde, ela vai triunfar, né? O Evangelho de Jesus ainda, diz Emmanuel, que vai encontrar muitos adversários. A resistência das trevas, que é natural, a má-fé, a ignorância, a simonia, né? O império da força que irá conspirar contra ele, mas tempo virá em que a ascendência da doutrina de Jesus será reconhecida, né? Então, nós ouviremos ali, novamente, toda a bondade e a mansidão das palavras de Jesus. E hoje, com o advento da doutrina espírita, nós temos a grata satisfação de vivenciar o cristianismo redivivo de Jesus. Essa doutrina que esclarece e consola, porque esclarecendo a nossa mente, traz o consolo para os nossos corações. E aí, gostaria de citar novamente o espírito israelita, no item 9 do capítulo 1, onde diz assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Essa mensagem foi dada em 1861, mostrando ali as grandes lutas que a doutrina espírita iria sofrer para se afirmar. E aí termina esse espírito dizendo: Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, o espiritismo a concluirá. Assim, nós agradecemos imensamente a Jesus por sua infinita misericórdia de trazer até nós não somente o pão nosso de cada dia, mas também o pão da vida, a doutrina espírita. Então, meus irmãos, termina aqui essa reflexão. Muito boa noite a todos. Até o próximo domingo, às 20 horas, onde teremos a continuidade do estudo com o nosso companheiro Davi Ascenso, que dará continuidade ao estudo, iniciando agora o capítulo 2. Boa noite a todos, muita paz e que Deus continue nos abençoando a todos, hoje e sempre. Que assim seja.